Valeu, parceirão. Obrigado, Macarrão. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo pelo Brasil afora. E depois de uma aula maravilhosa dessa de português dada pelo professor Marco Antônio, né, eu entro com a minha humilde geografia. Tá? Eu sou o professor Rodolfo, também chamado de Azeitona. Tá? Somos aqui do ponto dos concursos, somos uma liderança no Brasil em aprovação em certames e concursos públicos espalhados pelo nosso país afora. É um prazer estar aqui com vocês e o Pulo do Gato é sim uma grande ferramenta para que a gente possa alcançar o nosso objetivo e passar no nosso concurso do IBGE. Eu também sou servidor público, tá? De 2 repartições diferentes e quero muito que vocês sejam também, porque o nosso serviço público precisa de pessoas como vocês, pessoas honestas, pessoas éticas, pessoas que vão trabalhar em prol da nossa sociedade. Eu resolvi fazer esse Pulo do Gato aqui com uma aula bem teórica, né, diferente da parte prática que o Macarrão deu, para vocês verem que a gente tem condições também de fazer um Pulo do Gato numa aula teórica. Nas outras nossas aulas, nós vamos trabalhar de maneira maciça exercícios e também um pouco de teoria. Essa ideia do Pulo do Gato é, sem sombra de dúvida, meus amigos, um caminho excelente para a nossa aprovação. E nós aqui do Ponto contamos com vocês, tá? Moçada, estamos à disposição. Eu estou aqui no Estúdio E, tá? Fica difícil eu gravar na minha casa como o Macarrão fez, porque eu tenho a Flavinha lá de 3 aninhos, então eu não ia conseguir gravar em casa como o meu amigo gravou, e a gente está aqui, eu e o Ícaro, nos ajudando nessa aula. Espero poder também contribuir com vocês. Estamos junto com grandes nomes aí, Rafael na matemática, que além de ser um grande professor de matemática, foi meu aluno, vocês vão ter oportunidade de ter aula com ele, a Júlia também. Estamos aí com grandes professores, renomados, conhecidos pelo Brasil afora. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em cerca de 17 estados do Brasil, ajudando os nossos alunos a passar nos concursos públicos. Então nós vamos acompanhar aqui comigo. O que nós vamos trabalhar aqui hoje? Noções básicas de cartografia. A gente vai ver de maneira bem objetiva, bem prática, coisas que nós, quando estudamos geografia, no ensino fundamental e médio, temos grandes dificuldades, que são os pontos cardeais, as coordenadas geográficas, latitude, longitude, altitude, leitura, escala, legendas e convenções. Então estamos aí firme e forte, vamos prestar atenção e vamos junto vencer, vamos passar. Então, meus amigos, nós temos aí orientação no espaço. Nós entendemos a orientação no espaço como uma das primeiras preocupações do homem, ainda dos nossos primitivos ancestrais, os nossos ditos homens pré-históricos. As primeiras formas de orientação, elas surgiram com a observação dos astros, principalmente do... Para nos orientarmos pelo Sol, há uma regra básica a seguir. Olha aqui, o pulo do gato. Para quem não se lembra, nós vamos então pôr uma regra básica para nos orientarmos pelo Sol. Olha que legal esse quadro que nós desenvolvemos. Orientação pelo Sol. Faz de conta que aquele rapazinho que está de branco ali é o professor Marco Antônio Macarrão. Então, o que a gente faz? A gente estende aonde a gente estiver. O braço direito para o lado em que o Sol nasce. Isto é, para o nascente. Ou seja, o pulo do gato está aí. O Sol sempre nasce pelo leste, meus amigos. Aí, depois, estendemos o braço esquerdo para o lado em que o Sol desaparece, ou seja, o poente, oeste.
à nossa frente ficará o norte. Nas nossas costas ficará o sul. Então, meus amigos, leste, o sol nascente. Aqui, o sol se pondo. Na nossa frente, o norte. Nas nossas costas, o sul. Então, essa é uma regra básica para que a gente possa entender o que é norte, o que é sul, o que é o leste e o que é oeste. E vocês sabem que boa parte da população brasileira ela apresenta dificuldades em saber o que é norte, sul, leste e oeste. Inclusive, essa regra básica de orientação já deve ter caído umas 7 ou 8 vezes em concursos organizados pela Cisgran Rio, tá, meus amigos? Para a gente ter mais objetividade do nosso pulo do gato, dá uma olhada ali na famosa Rosa dos Ventos. Nós temos os pontos cardeais. Os pontos cardeais são aqueles que estão em vermelho no nosso quadro. O norte, o sul, o leste e o oeste. Temos os pontos colaterais e no próximo quadro a gente vai ver os pontos subcolaterais. Nós temos ali o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Olha o pulo do gato que eu fiz ali, uma aula teórica, mas bem objetiva, como se fosse exercício. O norte e o sul que apontam na direção dos polos terrestres. Ou seja, o polo norte e o polo sul. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. O leste e o oeste apontam para onde o sol nasce e para o pôr do sol, cruzando sempre a linha norte e sul. Então, isso é interessante que a gente sabe, não nos esqueçamos. Norte e sul apontam a direção dos polos terrestres. O oeste e o leste apontam onde o sol nasce no leste, onde ele se põe no oeste. Vou voltar só para que vocês percebam. Olha lá. Sol sempre nasce no leste, sempre se põe no oeste. Não nos esqueçamos disso. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Vamos continuar firme e forte? Show de bola! Aí nós temos aí, né? Mais uma vez eu coloco exemplos de Rosa dos Ventos que já foram cobrados em certames espalhados pelo Brasil afora. Em algumas provas, tá? As letras presentes na Rosa dos Ventos, olha aí o pulo do gato, elas podem vir com outro idioma, podem vir no inglês, tá, meus amigos? Então dá uma olhada ali, olha o que eu coloquei. A Rosa dos Ventos, ela é constituída por 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais, 8 pontos subcolaterais. Vocês conseguem enxergar isso nos 2 exemplos que eu dei. Mas como aqui nós temos um pulo do gato, é interessante que vocês observem o seguinte. Pode ser que uma prova use uma Rosa dos Ventos vindo em inglês. Então, o W na Rosa dos Ventos sempre corresponderá ao oeste. O E na Rosa dos Ventos sempre corresponderá ao leste. O S ao sul e o norte. E o L ao norte. Sul e norte não tem segredo nenhum. É lembrar que o W corresponde ao oeste e o E corresponde a leste. Beleza, meus amigos? Então, isso é importante. E nós temos sim, tá? Sem sombra de dúvidas, esse pulo do gato. Agora aí, meus amigos, tem um outro pulo do gato, tá? Que eu já vi sendo cobrado num concurso da Cisgran Rio, se eu não me engano, a MP, tá? Agora não me recordo, mas isso foi prova de Cisgran Rio. Todo mapa, todo, qualquer que seja ele
ele tem que constar obrigatoriamente a indicação de norte. Beleza? Então, por exemplo, isso caiu numa questão de marcar X. Todos os mapas devem conter pelo menos a indicação de norte. Se você pegar a maior parte dos mapas que cai em prova, aparece a rosa dos ventos com o norte, sul, leste, oeste, tá? Mas o norte tem que ser indicado em qualquer mapa. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Qualquer dúvida, estamos aí firme e forte, contando com a presença de todos vocês. Tranquilo? Vou continuar então, tá? Aí nós temos um outro ponto muito cobrado no quesito, né, IBGE, que é a questão dos hemisférios. O que nós vamos entender, rapaziada? Hemisfério é cada uma das duas metades em que a Terra foi dividida. Então a Terra ela tem dois hemisférios. Ela tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. Pode ter também um leste e oeste. Mas nesse sentido, nós temos o hemisfério norte e temos o hemisfério sul. Aí eu vou pedir para aparecer aqui no quadro, tá? Focar bem aqui, Ícaro, para a gente entender isso. Nós temos a famosa linha do Equador, dividindo o nosso planeta no sentido leste-oeste, ou, concurseiramente falando, na horizontal. Tranquilo? O hemisfério norte, ele vai do Equador ao Polo Norte, tá? O hemisfério sul vai do Equador ao Polo Sul. Se vocês observarem, as setas laterais aqui indicam isso. Beleza, meus amigos? Não podemos esquecer. Então, quando eu digo hemisfério norte e hemisfério sul, eu tenho que ter sempre em mente a linha do Equador, que divide o nosso planeta no sentido leste-oeste, ou, concurseiramente falando, no sentido horizontal. Do Equador ao Polo Norte, hemisfério norte. Do Equador ao Polo Sul, hemisfério sul. Tranquilo? Todas essas representações a gente consegue ver no pulo do gato, a gente consegue observar, assimilar, aprender e acertar na prova. Construindo a representação do globo terrestre. Eu falei no quadro anterior, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Nós temos também o hemisfério oeste e o hemisfério leste, tá? Nós temos um meridiano de Greenwich, que é essa linha imaginária que cruza o nosso planeta no sentido norte-sul ou sul e norte, tá? O meridiano de Greenwich, concurseiramente falando, seria então a linha, tá? A linha vertical. Então, tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich, nessa posição que estamos, norte, sul, leste, oeste, hemisfério oeste. Tudo que está à direita, hemisfério leste. Pode observar neste outro mapinha aqui, tá? E pode observar também nessa outra legendinha aqui que a gente fez. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Sim ou não? Então a gente já sabe o que é o hemisfério norte, o que é o hemisfério sul, o que é o hemisfério leste, o que é o hemisfério oeste. O pulo do gato é
tá? Hemisfério norte e sul. A referência é a linha do Equador. Hemisfério leste, hemisfério oeste. A referência é o meridiano de Greenwich. Tranquilo? Agora, olhe para o quadro novamente. Nós temos as famosas coordenadas geográficas. E são essas coordenadas geográficas que elas nos ajudam a nos localizarmos em qualquer ponto da superfície do nosso planeta. Elas são, obviamente, linhas imaginárias e elas são, como ali eu escrevi, essenciais para a localização de um ponto na superfície do nosso planeta. Eu vou conceituar isso para vocês e depois nós vamos trabalhar 2 exemplos e todos vocês, sem exceção, tá, terão condições claras de acertar isso em prova. Beleza, meus amigos? Então observa todo mundo comigo lá. Paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador, tá? Bom, paralelos. Beleza? Foca eu aqui. Nós temos aqui, ó, a linha do Equador. Todas as linhas paralelas a elas, tá? São as latitudes. Dê uma olhada ali, ó. Linhas numeradas em graus para o norte e para o sul, partindo do Equador, 0 até 90 graus nos polos norte e nos polos sul. Então, a linha do Equador está aqui. Os paralelos medidos em graus, de 0 a 90, tanto para o polo norte quanto para o polo sul. As latitudes, então, são essas linhas paralelas. Gravaram, gente? Então, latitude, linhas paralelas. Olha o pulo do gato, leste, oeste. Ou, concurseiramente falando, sempre na horizontal. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Já os meridianos são as linhas imaginárias que cruzam perpendicularmente o Equador em semicírculos, partindo do meridiano de Greenwich. Então, olha aqui para mim, todo mundo. Vocês estão vendo aqui, desculpa, tá? Vocês estão vendo aqui o meridiano de Greenwich, beleza? Sentido norte-sul. Concurseiramente falando, seria o quê? A vertical. Os meridianos são essas linhas perpendiculares que formam semicírculos a partir de Greenwich. Estão observando aqui? Observaram, meus amigos? Estou sendo claro com vocês? Beleza? Então, meridianos, repetindo, são linhas imaginárias que cruzam perpendicularmente o Equador em semicírculos, partindo do meridiano de Greenwich. Então, ó, vamos imaginar aqui, tá? A linha, vamos imaginar aqui a linha do Equador. Tranquilo? Beleza, meus amigos? Nós temos aqui, claro que um pouco mais para baixo aqui, né? Que essa caneta aqui me dá sempre uma coça. Então a gente tem aqui a linha do Equador, que está no sentido leste-oeste ou oeste-leste. Tanto faz. Beleza? Então as linhas que acompanham as linhas do Equador são paralelos. As linhas que acompanham o meridiano
de Greenwich, obviamente, são chamados de meridianos. Então, para que a gente entenda a latitude e a longitude, é necessário a gente saber o que são paralelos e o que são meridianos. Então, olha que interessante. As longitudes correspondem às linhas que contornam a Terra, medida em graus, partido de Greenwich, de 0 a 80, para leste ou para oeste. Então, ó, vamos imaginar, para oeste, parte de 0 para 180. Mesma coisa para leste. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Então, latitudes sempre de 0 a 90, seja para o norte ou seja para o sul. Longitude sempre de 0 a 80, seja para oeste ou seja para leste. São conceitos simples, fáceis de serem compreendidos. E caindo no nosso certame, a nossa chance de acertar ela é enorme. Partindo da divisão da Terra em hemisférios norte, sul, leste, oeste, cortados por linhas imaginárias, os paralelos e meridianos numerados em graus, que seriam as latitudes e longitudes, nós conseguimos localizar qualquer ponto na superfície terrestre pelo método chamado coordenadas geográficas. Então, meus amigos, a gente tem ao lado a malha representativa do globo terrestre em um exercício. Lembremos, tá? Lembremos, volto lá. Latitude. Latitude. Equador. Tá aqui. Observe. Ó, latitude. Viram? E temos aqui as longitudes, partindo do paralelo do Equador e do meridiano de Greenwich. Então a gente tem o ponto B. Temos aqui o ponto B. Eu quero a localização em coordenada geográfica do ponto B. Temos que sempre começar pela latitude. Então o ponto B está aqui. A latitude, ela é sempre acompanhando a linha do Equador. Então, ponto B. Observaram? Esse ponto B tem 60 graus de latitude sul. Temos que sempre começar pela latitude. Esse é o pulo do gato. Longitude é sempre no sentido acompanhando Greenwich. Então, a nossa longitude aqui seria o quê? 80 graus de latitude oeste, entenderam? Então, ó, longitude, sentido vertical. Latitude, sentido horizontal. Sempre o pulo do gato é começarmos pela latitude. Beleza, meus amigos? Vamos fazer mais um exercíciozinho? Olha o quadro lá, todo mundo comigo. Para localizar um ponto na superfície da terrestre, identificamos sempre primeiro a latitude e depois a longitude, ou seja, as suas coordenadas geográficas. Olha lá, é o cruzamento de um paralelo com o meridiano que nos dará a nossa posição. Então, ó, latitude, vamos achar a latitude, não vamos? Sim ou não? Latitude é sempre o quê? Horizontal. Longitude é sempre o quê? Vertical. Então,
Então, o ponto A tem 20 graus de latitude norte. Viram aqui, ó? 20 graus de latitude norte. Ok? O ponto B, ele vai ter, o ponto A, perdão, 40 graus de longitude oeste. Conseguiram entender isso, gente? Então a gente sempre vê primeiro a latitude. Sempre primeiro, concurseiramente falando, a linha horizontal. E depois a linha o quê? Vertical. Beleza? Ponto A. Horizontalmente falando, 20 graus norte. Verticalmente falando, 40 graus oeste. Entenderam, meus amigos? Com esses dois exemplos que foram retirados de questões que já caíram em concursos públicos, eu acredito que todos vocês possuem condições claras, condições objetivas de poder acertar, passar nessa prova e, se Deus quiser, trabalhar no nosso IBGE. Tranquilo? Então, meus amigos, vamos continuar, porque ainda temos um caminhozinho pela frente. Em breve estaremos encerrando esse pulo do gato. Vocês gostando, teremos um prazer enorme em tê-los aqui conosco no ponto dos concursos. Altitude. Olha que bacana. Muitas pessoas, aí eu vou até aparecer na tela, tá? Muitas pessoas confundem altitude com altura. Por exemplo, eu, Rodolfo, tenho 1,66 m de altura. Em que sentido? A minha altura ela é medida a partir do chão onde eu estou até a minha cabeça. Isso é altura. Eu posso medir a altura desse estúdio, posso medir a altura de um prédio, só que a altitude será sempre a distância medida na vertical entre o nível médio das águas do mar ao lugar. Então vamos imaginar esse exemplo que eu dei. Eu quero saber a altitude que o professor Macarrão está tomando sol aqui. Então seria a distância medida na vertical a partir do nível do mar até onde ele se encontra. Quem opera GPS já percebeu isso, que quando a gente está, por exemplo, andando no carro e o nosso carro tem GPS, ele sempre indica a nossa altitude, ou seja, a quantos metros estamos acima do nível médio das águas do mar, proporcionalmente a um determinado lugar. Tranquilo, gente? É sempre na vertical. Vamos imaginar a cidade de Porto Alegre. Vai ser sempre o quê? A distância do nível do mar. Entenderam? Beleza? O Rio de Janeiro, por exemplo, cidade litorânea, conhecida por todos, ela está no nível do mar. Se você andar num GPS, por exemplo, em Copacabana, o GPS dá lá 1 metro de altitude, muitas vezes 3 metros de altitude. Lá na Baixada Fluminense, por exemplo, 11 metros de altitude, ou seja, a distância, né, é a altitude que aquele lugar, a distância que aquele lugar está verticalmente do nível médio das águas do mar. Então não podemos confundir nunca altitude com altura, tá, meus amigos? Então eu estou fazendo questão de fazer uma aula com vocês, né, teórica, mas ao mesmo tempo bem prática, utilizando exemplos e adaptando questões que já caíram em concurso, para que a gente tenha um aprendizado melhor. Tranquilo então, meus amigos?
Vocês estão satisfeitos? Temos aí no chat alguma pergunta, alguma colocação, tá? E parece que o José Roberto está perguntando se eu posso indicar algum livro bom de geografia. Não seria isso, Zé Roberto? Tá? Ó, a gente tem, Zé Roberto, alguns livros de geografia que são muito bons para a gente estudar. Eu vou tomar liberdade aqui e vou te mostrar um, tá? Que é muito utilizado pela banca Sesgran Rio, pelos professores que fazem essas questões. A gente tem aqui o livro Geografia Geral e do Brasil, de Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira, tá? É um livro muito utilizado pelos professores que elaboram as questões no Sesgran Rio. Tem livros também, tá? Do José William Vesentini, que são livros excelentes para a gente estudar, e também do Demétrio Magnoli. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, porque eu imaginei que a gente pudesse ter alguma pergunta como essa. É um livro que você encontra em sebos, tá? Essa parte do conteúdo, né? É meridianos, paralelos, latitude, longitude, coordenadas geográficas de maneira geral. Não há nenhum problema você estudar num livro de geografia mais antigo, tá? Agora, informações, por exemplo, que envolvam economia, política, sociedade, estatísticas de maneira geral, quanto mais novo o livro, melhor, tá, rapaziada? Tranquilo? Então, a gente vai avançar um pouquinho e em breve nós vamos encerrar esse nosso pulo do gato, tá? E depois vocês vão perceber que é uma aula muito maior do que isso, mas vocês terão ela completa, disponibilizada para vocês aí terem assim uma noçãozinha da qualidade do trabalho que a gente desenvolve aqui no Ponto dos Concursos. Tranquilo? Então, espero, meu amigo, que eu tenha te respondido bem e que o livro possa te ajudar. Beleza? Então, parceiro, de onde que ele é? Ah, uma pena. Depois ele põe aí de onde ele é, para a gente saber a cidade, dar um alô para ele aí, tá? Uma outra coisa que eu selecionei hoje aí para a gente falar é um tema que é muito interessante. Todo mapa ele tem a sua escala, tá? O que seria a escala? Aí eu tirei o conceito de escala de uma questãozinha Sesgran Rio cobrada recentemente. Escala, meus amigos, é uma proporção matemática, ou seja, uma relação numérica entre o mapa e a realidade que esse mapa representa. Vocês podem observar, acompanhem aí comigo sem exceção, que todos os mapas aqui, ó, apresentado, tem a Rosa dos Ventos, básica, com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Vocês estão identificando aqui. E todos eles também temos as escalas. As escalas, elas são muito importantes para que nós possamos ver o que o mapa quer nos dizer. Ou seja, qual a relação numérica existente entre o mapa e a realidade que ele representa. Entendeu? Por exemplo, aqui, andamos 1 centímetro. 1 centímetro aqui no mapa vai equivaler, por exemplo, a 645 quilômetros no terreno real, por exemplo. Então isso é importante a gente saber identificar. Olha comigo, escala numérica é representada por uma fração na qual o numerador representa a distância no mapa. Vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui, ó, numerador. E o denominador, a distância correspondente no
terreno. Nesse caso aqui, a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 15 mil centímetros no terreno. Se você quiser saber a correspondência em metro e quilômetro, é só você fazer o cálculo. Entenderam, gente? Beleza? Me fiz claro? Sim ou não? Olha lá, outro exemplo. Em uma escala 1 por 100 mil, por exemplo, qualquer medida linear no mapa é no terreno 100 mil vezes maior. Então, por exemplo, vamos imaginar um mapa qualquer que tem essa representação aqui, porque pode ser representada dessa forma ou dessa. Então, 1 centímetro no mapa equivale no terreno real a 100 mil centímetros. Se você quiser saber quantos metros ou quantos quilômetros, basta você fazer a conversão, beleza? Temos também, tá? Aí a escala, né, numérica, que é basicamente muito parecida com, tá, a escala, perdão, tá? Essa é a escala numérica e aqui nós temos a escala gráfica. Então vocês, por favor, façam a correção aí. Esse quadro que está presente aí não é escala numérica, não, é uma escala gráfica, tá? Inclusive o nosso amigo Ícaro, ele vai fazer essa correção de imediato. Vocês desculpem o erro aí, porque na hora de diagramar no PowerPoint, né, eu devo ter cometido algum erro aí, perdão, mas é um erro que não implica em nada, que foi percebido a tempo. Então, o que seria uma escala gráfica? É aquela escala que representa as distâncias do terreno sobre uma linha graduada, ou seja, conforme é apresentado aqui, ó, elas sendo medidas em décimos, por exemplo. Uma escala gráfica, você consegue medir as distâncias com maior precisão. Você consegue, por exemplo, visualizar melhor a escala para assim medir as distâncias. Inclusive, por exemplo, conseguindo fazer a medição de uma estrada que tenha curva. Então, por exemplo, a escala numérica é como se fosse algo em linha reta. A escala gráfica, ela me possibilita, por exemplo, medir com maior precisão uma estrada que possua, por exemplo, uma curva, bastando eu usar um cordão, tá? Muito tranquilo da gente medir isso. E o que eu quero que vocês saibam aqui é que existem vários tipos de escala, sendo as mais comuns a gráfica e a numérica. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Aí uma outra coisa, encerrando esse nosso encontro, a gente partindo aí para os momentos finais, nós temos as legendas no mapa. Mas, professor, o que são essas legendas? Para que essas legendas elas servem? Conforme, meus amigos, eu escrevi ali, são elementos informativos do mapa que traduzem as informações gerais do título. Por exemplo, olha que interessante, elas vão detalhar a informação existente no mapa. Isso aqui é uma carta geotécnica da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, feita pelo Instituto Federal de Educação Tecnológica. Por exemplo, vamos pegar aqui, né, esta área que está, pegar uma área rosa. Uma área rosa. O que essa área rosa indica no mapa? Ela indica a existência de ilhas de calor. Ou seja, esse mapa tem
uma escala gráfica, vocês conseguem observar, ele tem um título, vocês conseguem observar, ele indica o norte, que é obrigatório, conforme eu falei com vocês, não necessariamente a roda dos ventos, tá? E as legendas são as informações que a gente precisa saber para poder entender melhor o mapa. O que é esse rosa? Se não tiver uma legenda, eu não consigo identificar. Então eu vejo que nessa região da cidade de Cuiabá, nós temos aqui ilhas de calor, possivelmente uma região com adensamento populacional maior, um fluxo de veículos também grande, e assim sucessivamente. De verde, por exemplo, as áreas de várzea, a gente consegue identificar de azul o rio Cuiabá, por exemplo, graças à existência de uma legenda. Tranquilo? Então, meus amigos, eu acho, né, que o nosso recado foi dado, e para a gente finalizar, para a gente despedir, os mapas, eles têm que ter elementos básicos. Eu já falei todos eles, só que eu quis colocar nesse último quadro para que o nosso conceito fique consolidado. O mapa tem que ter título, ou seja, esse título informa o tema, informa o local e também informa o tempo. O mapa tem que ter, meus amigos, uma legenda. Essa legenda, ela traz informações detalhadas sobre o título. Olha lá, Carta Geotécnica de Cuiabá. A legenda vem detalhando o título, tá? Traz também a escala que nos permite visualizar a proporção entre o real e o abstrato. Ou seja, né, o que aquele mapa está representando em níveis de escala. Porque, obviamente, o terreno real foi reduzido para ser colocado num plano. Orientação indica as referências internas, tá? Norte, sul, leste, oeste, conforme eu mostrei. E, por exemplo, retornando à fonte. Tá aqui, ó. Observaram? Então, meus amigos, ao longo de quase uma hora, né, de bate-papo, nós conseguimos aí aprender, compreender e assimilar importantes conceitos que estão presentes no edital para o IBGE. Eu encerro aqui a minha participação junto de vocês. Desejo a todos sucesso. Desejo, tá, que todos nós tenhamos uma aprovação e que possamos em breve estar trabalhando no IBGE. A gente tendo foco, tendo força e tendo fé, conseguimos tudo. Deixo aqui para vocês o meu abraço fraterno e deixo também o recado do ponto dos concursos. Somos a maior aprovação no Brasil. Fiquem com Deus e até breve. Um forte abraço.